Bora lá então, meu povo. Mais um aqui, ó. Campo magnético. Dois fios retilíneos constituídos de material condutor de eletricidade são paralelos entre si. Eles estão no vácuo. São perpendiculares ao plano do desenho. Ou seja, eu tenho um fio que está entrando no papel. Ele está entrando na sua lousa, no seu computador. Tá? A corrente, ela está entrando. Olha só, o xizinho representa entrar. Tá? Então eu tenho uma corrente entrando aqui do lado esquerdo e outra corrente também entrando do lado direito. Uma de intensidade 7, outra de intensidade 4 amperes. Eles estão no vácuo, são perpendiculares ao plano do desenho e são percorridos por correntes elétricas que entram no papel. Determine a intensidade do vetor campo de indução magnética no ponto médio do segmento que une os fios. Ou seja, ele quer saber aqui, ó, a 10 centímetros de cada um é o ponto médio. Nesse ponto, calcule o meu B resultante. Por que B resultante? Módulo a intensidade? Porque eu vou ter dois campos magnéticos. Eu vou ter um gerado por esse fio azul e o outro gerado por esse fio verde. Para saber isso, eu preciso entender qual é o sentido desses campos magnéticos do fio azul e o sentido do campo magnético do fio verde. Para isso eu tenho que lembrar a regrinha da mão direita, onde eu defino que o meu dedão, né, é o sentido, olha lá, o polegar é a corrente e os outros dedos representam o meu campo magnético. Então vem comigo, bora lá. Olha só, usando a regrinha da mão direita, nós sabemos aqui no azul, ó, no fio azul, o dedão está entrando de tal forma que os outros dedos nesse ponto central geram um campo magnético nesse sentido. Já, se eu for fazer a mesma regrinha para o fio verde, tá? Os meus outros dedos vão apontar para cima nesse ponto central. De tal forma que eu posso concluir que meu campo magnético resultante, isso é vetor, vai ser nada mais nada menos do que o campo magnético gerado pelo fio de 7 amperes menos, que é sentido oposto, o campo magnético do fio de 4 amperes. Eu quero saber o módulo, tá bom? Então, se eu quiser saber o vetor resultante, seria um vetor negativo, que está apontando para baixo. Mas como eu quero o módulo apenas, não importa o sentido, tá? Eu vou saber o módulo, tá ótimo. Então, se eu quero só o módulo, é só subtrair um com o outro. Bom, vamos lá. Se é fio, a equação da Berenice. Então, vamos calcular aqui para o de 7 amperes. Berenice, minha irmã, sobre 2 π. O Mi foi dado enunciado 4π vezes 10 a menos 7. A corrente é 7 amperes. 2π. A distância é no centro, então a distância é de 10 centímetros. 10 centímetros, 0,1 metros, tá? Agora é a sagacidade da matemática, né, gente? Olha só, em cima eu vou fazer 4 vezes 7. 4 vezes 7 é 28, π. 28π dividido por 2π vai dar 14. Então, 28 dividido por 2π vai dar 14. 14 dividido por 0,1 é 140. 140 vezes 10 a menos 7. Que nada mais é do que 1,4 vezes 10 a menos 5 Tesla. Já para o fio de 4 amperes, eu vou ter um campo magnético igual, olha lá, Berenice, minha irmã, sobre 2 π de novo. Então, a permeabilidade magnética é a mesma, 4π vezes 10 a menos 7. A corrente agora é 4. A formulinha 2π e a distância é a mesma, né, que está no centro, então é 0,1. Então, vem comigo. 4π
vezes 4, 16π. 16π dividido por 2π, 8. 8 dividido por 0,1 é 80 vezes 10 a menos 7, que é a mesma coisa de 0,8 vezes 10 a menos 5. Tesla. Obviamente, o meu B resultante vai ser a diferença entre eles. Então, o meu B resultante vai ser 1,4 vezes 10 a menos 5 menos 0,8 10 a menos 5. Isso aqui resulta em 0,6 vezes 10 a menos 5. Mas para deixar isso aqui em notação científica, é a mesma coisa de 6 vezes 10 a menos 6, ou simplesmente 6 microtesla, o meu campo magnético resultante no ponto central que une os dois fios.